Olá, amigos, eu sou o Leonardo. E essa é a continuação da história de Jacó. Hoje vamos aprender uma parte muito importante de sua trajetória, que deu origem às 12 tribos de Israel. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. No episódio anterior, nos começamos a contar sobre a fuga de Jacó da casa de seu sogro Labão. Quando Labão soube da fuga de Jacó, ele ficou furioso e partiu com alguns de seus homens para perseguir Jacó. Labão alcançou Jacó e sua família após uma jornada de 7 dias. Parece que Labão estava determinado a trazer Jacó de volta. Quando Labão alcançou Jacó, houve um confronto tenso. Labão acusou Jacó de roubar seus ídolos domésticos, algo que Raquel, esposa de Jacó, havia realmente feito secretamente. Raquel escondeu os ídolos sob sua sela de camelo e estava sentada em cima deles, e disse não poder se levantar para evitar uma revista imediata. Jacó, sem saber disso, lançou uma maldição sobre quem tivesse roubado os ídolos, prometendo morte à pessoa responsável. Jacó permitiu que Labão e seus homens inspecionassem seus pertences em busca dos ídolos. Quando não conseguiram encontrá-los, Labão não tinha mais base para acusar Jacó. Após o confronto, Labão e Jacó decidiram fazer um pacto de não agressão. Eles ergueram um monte de pedras como um memorial e fizeram um acordo para que nenhum prejudicasse o outro. Labão também concordou em não seguir mais Jacó e sua família. Jacó continuou sua jornada de volta a Canaã e Labão voltou para sua terra. Jacó então se aproximou de um lugar chamado Peniel. Nessa época, ele estava ciente de que seu irmão gêmeo, Esaú, estava vindo ao seu encontro com um grupo de homens. Com medo das intenções de Esaú, pois vocês se lembram da briga dos dois, né? Jacó decidiu enviar adiante presentes e mensagens de paz para seu irmão como uma tentativa de apaziguar qualquer possível raiva ou vingança de Esaú. Jacó passou a noite na margem de um rio de Jaboque enquanto esperava notícias de como a reunião com Esaú seria. Nessa noite, Jacó teve um encontro misterioso. Um homem, que muitos acreditam ser um anjo, apareceu e começou a lutar com Jacó. A luta foi intensa e durou a noite toda. Jacó mostrou grande determinação e perseverança na luta, recusando-se a desistir. No entanto, ao raiar do dia, o homem tocou o quadril de Jacó, deslocando-o e deixando-o mancando. Jacó percebeu que estava lutando com uma figura divina e insistiu em abençoá-lo. Ele pediu a bênção ao homem e disse que não o deixaria ir até que fosse abençoado. O homem, então, mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. O nome simboliza a transformação espiritual de Jacó durante essa luta. Jacó também perguntou o nome do homem, mas este se recusou a dizer e simplesmente o abençoou. Depois desse encontro, Jacó reconheceu que havia visto a face de Deus e que sua vida fora poupada. Ele chamou o lugar de Peniel, dizendo que havia visto Deus face a face e que sua vida estava a salvo. Esse evento marcou uma virada na vida de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel e experimentou uma profunda mudança espiritual. E até hoje o povo de Israel não come a parte do quadril de nenhum animal. Jacó continuou sua jornada de volta a Canaã com sua família e seus rebanhos. Ele estava apreensivo sobre o reencontro com Esaú, pois temia a vingança de seu irmão, devido ao conflito do passado em que ele havia enganado Esaú para obter a bênção de primogênito de seu pai, Isaque. Antes de chegar a Seir, onde Esaú estava, Jacó tomou precauções para garantir sua segurança. Ele separou seu rebanho em grupos, esperando que, se um grupo fosse atacado, pelo menos outros sobreviveriam. Ele também enviou presentes adiante em várias ocasiões, como um gesto de paz e reconciliação. Finalmente, Jacó e sua família se aproximaram de Esaú. Quando Jacó viu seu irmão se aproximando, ele se preparou para o encontro. Ele se adiantou e curvou-se diante de Esaú 7 vezes, demonstrando respeito e submissão. Ao ver Jacó se curvar, Esaú correu em direção a ele e o abraçou. Em vez de buscar vingança, Esaú demonstrou um coração compassivo e perdoou Jacó. Eles choraram de emoção durante o reencontro.
Esaú também aceitou os presentes de Jacó, embora Jacó tentasse recusar a princípio. Durante a conversa, Esaú convidou Jacó para acompanhá-lo a Seir, mas Jacó educadamente recusou, alegando que seu rebanho e sua família precisavam de tempo para descansar. Esaú partiu para Seir e Jacó seguiu seu próprio caminho até Sucote. Esse reencontro entre Jacó e Esaú é notável por representar a reconciliação entre dois irmãos que haviam tido um relacionamento tenso por muitos anos. Em vez de buscar vingança, Esaú demonstrou compaixão e perdão, e os dois irmãos foram capazes de deixar para trás as desavenças do passado e seguir em paz. Assim como nos devemos fazer amigos, usarmos o exemplo e não brigar com nossos irmãos, e sempre perdoá-los se um cometer algum erro. Depois dessa linda história do reencontro dos irmãos, Jacó foi para a terra a qual o Criador havia lhe prometido e seguiu seu caminho com sua família. Seus filhos são muito importantes, pois eles dão origem às 12 tribos de Israel, que existem até os dias de hoje. As tribos têm os nomes de seus filhos, que são Ruben. Ruben foi o filho mais velho de Jacó e Leia, a primeira esposa de Jacó. Simeão. Simeão foi o segundo filho de Jacó e Leia. Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó e Leia. Os levitas desempenhariam um papel especial na liderança religiosa. Judá. Judá, o quarto filho de Jacó e Leia, desempenharia um papel significativo na história de Israel e na genealogia de Jesus Cristo. Dan. Dan foi o filho de Jacó e sua serva Bila. Naftali. Naftali foi o filho de Jacó e sua serva Bila. Gade. Gade foi o filho de Jacó e sua serva Zilpa. Aser. Aser foi o filho de Jacó e sua serva Zilpa. Issacar. Issacar foi o nono filho de Jacó e Leia. Zebulon. Zebulon foi o 10º filho de Jacó e Leia. José. José foi o penúltimo filho de Jacó e sua esposa Raquel. Benjamim. Benjamim foi o filho mais jovem de Jacó e Raquel, nascido em circunstâncias difíceis, pois Raquel morreu durante o parto. E é daí que vem as 12 tribos de Jacó, que existem até os dias de hoje. E por que é importante para nós crianças sabermos dessa história? Pois ela nos conta a origem de um povo muito importante na Bíblia e povos que farão coisas que mudaram nossa história. E se você não quer perder nenhuma história, não se esqueça de se inscrever no canal. Essa foi a história de Jacó, um homem temente, obediente e pai de uma nação inteira. Espero que tenham gostado, amiguinhos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.